hoje o rádio e a TV andam juntos com a internet, não é? A internet é como se fosse um reforço da mídia do rádio, uma proliferação a mais do trabalho que é feito no rádio e na TV. A gente só tem o rádio e na tora. O resultado é que agora eu estou vivendo uma fase maravilhosa. A formação, ela te dá credenciais, né? Porque esse é o sentido da coisa, entendeu, Moreira? E aí, pessoal, chegamos no 10º episódio do MoraCast. Claro que eu fico muito feliz. Para mim é uma terapia estar fazendo aí o MoraCast. E você sabe que eu fico muito contente com as pessoas que eu convido e aceitam o meu convite. E hoje quem está aqui comigo é a Aninha Marques. É uma colega minha do rádio, lá da década de 90, 80, da época de ouro de rádio aqui de Caruaru. E hoje também ela me traz uma novidade. Ela é terapeuta holística. E a gente vai bater um papo bem bacana, a gente vai conversar com ela, saber das histórias do rádio e quem é Aninha Marques. Aninha, seja muito bem-vinda. Ô, Moreira, que bom estar aqui, muito feliz. A gente sempre que se encontra é muita alegria, muita risada, é muita lembrança, a época de ouro, né? A gente tem esse papo massa de como a gente começou, sabe? Do que foi o rádio na vida da gente. E eu estou muito feliz de estar aqui contigo no teu podcast que eu estou acompanhando e está super legal, né? Para a gente falar sobre rádio e outras cositas mais. Simbora, eu estou muito feliz também, fico muito grato pela tua participação, mas eu sou curioso, eu quero saber quem é Aninha Marques. Olha, é aquela coisa de me definir, né? Eu fico sempre, né, pensando o que é que eu vou falar. Como profissional, né, eu sou uma pessoa apaixonada por comunicação, comecei no rádio com 15 anos, né? E sou um entusiasta, adoro falar sobre coisas positivas, adoro tocar músicas positivas, né? Eu sempre fui muito nessa área do entretenimento. E sempre gostei de incentivar as pessoas a acreditarem em seus sonhos. Essas mensagens otimistas sempre foi a minha cara. E eu construí minha carreira muito em cima disso, né? Eu sou uma referência hoje, considerada uma referência de figuras que incentivam as pessoas a fluírem na vida. E, pessoalmente, sou uma pessoa simples, de uma família simples, sonhadora, batalhadora, né? Sempre fui atrás dos meus sonhos, dos meus corres. E é isso. E no mais, se eu esqueci de alguma coisa importante, eu vou te lembrar. Aninha, quem te inspirou para você ser radialista lá na década de 90? Sempre a gente tem, né? Uma pessoa que nos inspira, né? Sim, e eu adorei essa pergunta, porque a gente se sente muito à vontade para falar quem a gente ouvia, de quem a gente era fã, né? E quem foi a nossa inspiração. Eu escutava muito as rádios aqui de Caruaru, né? Escutava tanto as AMs como as FMs também, todas, né? Eu acho que já tinha aquela coisa do rádio, assim, eu não sabia ainda que eu ia ser radialista, eu não tinha decidido isso, mas eu já ouvia muito rádio, sempre gostei muito de música, de comunicação. E aí tinha uma locutora aqui em Caruaru que eu adorava ouvir, eu achava ela o máximo, quer dizer, tinha muita gente boa na época. Gente, eu não posso nem dizer que tinha uma locutora que eu admirava na época, porque tinha várias. Mas uma que tinha um jeito, assim, que eu dizia, eu queria falar como ela, eu queria ter esse astral aí, que é a Luciana Ávila. Ah, legal. Né, que trabalhou na Metropolitana e que hoje está na Globo, né? Isso. Tá lá no Rio de Janeiro, tá super bem ela. E eu adorava a forma como ela falava, assim, a alegria da voz da Luciana, o astral dela. Foi sua colega também, né? Sim, ela começou a trabalhar lá na Rádio Agreste FM de Cupira, né? Uhum. O pai dela Você lá... andou de moto também na garupa dela? Quase. Quase. Mas eu aprendi a andar de moto. Tá vendo aí? Aninha Marques, fala pra mim, dentro esse mundo do rádio, que assim, na época lá de 80, 90, era a época do ouro do rádio de Caruaru. Como é que você analisa hoje o rádio de Caruaru e região? Na verdade, é época de ouro não só em Caruaru, né, mas no geral.
A gente tinha um veículo de comunicação que era super badalado, querido. Não tinha internet na época, né? Você sabe que hoje... Imagina como era o mundo hoje, assim, hoje a gente está literalmente conectado. Isso. E a gente viver esse período sem internet. A gente era meio louco, viu, Aninha? Pois é. Mas a gente fez história justamente por conta disso, né? Hoje, o rádio e a TV, você mesmo sabe disso. Você trabalha na TV, você tem aqui o podcast, você tem suas redes sociais também. E hoje o rádio e a TV andam juntos com a internet, né? A internet é como se fosse um reforço da mídia do rádio, uma proliferação a mais do trabalho que é feito no rádio e na TV. A gente só tem o rádio e na tora para fazer acontecer. Então, por isso era tão especial. Era mais difícil chegar no rádio, era mais difícil conseguir entrar, você começar a fazer carreira, você também se estabilizar no meio de rádio, porque era muita gente, era muita disputa. E, enfim, a gente teve sorte de trabalhar ao lado de grandes profissionais, né? E os profissionais também tiveram muita sorte de trabalhar com a gente. Verdade. Ô, Aninha, Vendendo peixe legal, né? quem te deu a primeira oportunidade no rádio? Quem me deu a primeira oportunidade foi um caruaruense. Se chama Ayrton Souza e eu quero mandar um abraço para ele. Eu não sei se ele está no ar em alguma rádio aqui em Caruaru. Não, acho que não. Acho que ele se tornou um grande vendedor de comerciais, né? Ele tem a própria agência dele. Eu encontrei a última vez na praia, né? Ele com a senhorinha dele. Mas se tornou um grande vendedor de comercial aqui em Caruaru. Um grande comunicador na área de futebol, principalmente, Sim. né? E o Ayrton Souza, eu comecei lá em Gravatá, na Rádio Vale do Ipujuca, que hoje é Canção Nova. E ele me deu essa oportunidade, abriu as portas para mim, me incentivou, falou, olha, eu não sei se você quer continuar no rádio, mas você tem jeito, viu? Você tem futuro. E aquilo para mim, na verdade, foi um selo, né? Para eu continuar no rádio e fazer a minha carreira. Das rádios... Tem outras pessoas que me ajudaram também, tá? Mas assim, você perguntou a primeira pessoa, Sim. né? Então foi o Ayrton Souza. Aninha, e fala pra gente, faz um compilado bem bacana de todas as emissoras e as experiências que você teve por essas rádios que você já passou, que foram muitas, né? Muitas. Então vamos lá, né? Eu respirei agora, porque são muitas mesmo. Eu tive esse privilégio de trabalhar em várias emissoras com muitos profissionais e foi bem marcante para mim. Então vamos lá, eu comecei na Vale do Ipujuca, AM. O ano era 94, 95, por aí. Foi um curto período, né? Eu fui trabalhar na NASA FM, Nazaré da Mata. Passei um tempo lá na NASA, né? Que até o pessoal brinca até hoje, dizendo é a única locutora que trabalhou na NASA. E aí eu saí da NASA FM, fui trabalhar com o Sami Abuana, né? O saudoso, tive essa honra de trabalhar com o Sami na Rádio Ternurinha, em Carpina. Legal. Saí de Carpina, fui para Garanhuns, que foi a minha primeira ida a Garanhuns, né? Passei um curto período lá. O Ivan Feitosa, querido amigo Ivan Feitosa, me trouxe aqui para Caruaru, que foi uma pessoa que me abriu as portas aqui no mercado de Caruaru, né? Mandar um abraço pro Ivan. E aí eu trabalhei um tempo na Rádio Liberdade. Depois eu fui trabalhar com Moreira Neto, com Cid Henrique, com Carlos Augusto, lá na Caruaru FM. E foi bem bacana, sabe? Gostei muito. Agora, não foi porque eu tive 2 passagens pela Liberdade. Na verdade, eu fui para Caruaru na segunda passagem pela Liberdade, não é isso? Isso mesmo. Porque da primeira vez que eu estava na Liberdade, eu saí para trabalhar na Estação SAT, lá em Sim. Recife, né? Com o João Florentino, com o Moção, a equipe do Moção, que estava chegando em Pernambuco. Foi aquele sucesso. Depois da Estação SAT, eu voltei para Caruaru. E aí, depois de passar um tempo na Liberdade, eu fui para Caruaru FM trabalhar com vocês. Verdade. Né? Foi bem bacana. Depois a gente chega lá, né, Caruaru? Foi um convite bem bacana, né? Que assim, o pessoal, a direção me pediu para entrar em contato com você, né? Isso. Para que você... Seu porta-voz. Isso. Para que você estivesse no cast da emissora. Era um pedido dos diretores. E eu sabendo que você queria já alçar voos maiores... Com eu certeza. disse, quero trazer a Aninha para cá e fazer uma grande proposta para ela. Isso. Ela vai ser a dona do seu próprio programa. E você abraçou. O e programa da Aninha. foi muito proveitoso para você, não foi, Aninha? Foi muito importante e o trabalho que eu fiz com vocês, né? E o contato que eu tinha mais contato com você, né? No dia a dia.
foi um dos meus melhores diretores, assim. Gente, Nossa, que foi... legal. Na verdade, foi o que mais me deixou à vontade. Acertei Né? então com você. Demais, 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 né? E eu tive diretores maravilhosos, mas assim, com você eu tive um quê a mais, porque a gente ficou amigo, amigo mesmo, sabe? De encontrar, de conversar, e sempre foi muita risada, muito alto astral. E, né, eu tenho algo para falar publicamente, né, em relação a você, dessa ligação que a gente tem. Que Cuidado com o que você... você vai falar, viu? Ah, só coisa boa, bebê. Moreira, gente, sempre foi um cara que me ajudou muito, né, a abrir portas. Eu fiz trabalho em TV por indicação de Moreira. Eu fui para a rádio por indicação de Moreira. Já teve outros trabalhos por indicação de Moreira. Teve alguns que não rolou porque eu tava em outra vibe e tal, não dava não. Mas por ele, a gente já tinha feito mais parcerias do que as que a gente fez. E sempre foi um amigo, sempre gostou de ajudar, tem essa alma boa, até a figuraça, né? Eu Que adoro bom. trabalhar com ele. Fico muito feliz, mas eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que criar laços e ajudar o próximo. E essas informações que a gente vai galgando durante o tempo, a gente vai aprendendo, você também me ensinou bastante, porque pensa que às vezes a gente ajuda o próximo e não tem nada a adquirir. Pelo contrário, sempre quem está chegando próximo da gente está trazendo algo de especial, como você sempre me trouxe. É troca, né? A troca. Tudo é troca. A Araripina foi uma delas, né? Que a gente Isso. aprendeu tanto, a tua experiência na televisão. E eu, como repórter, fazendo a primeira transmissão via micro-ondas para a TVU Rede Estação. Foi muito bacana. Foi. É um documentário que passou na TV Brasil, né? Isso. Sobre o São João da Araripina. Foi muito bacana. A viagem foi super engraçada, a gente riu muito. Ai, meu Deus. Então, voltando, né? Aquela minha passagem pelo rádio. Na Estação Sat, eu fui trabalhar... Eu saí da estação, aí passei uns meses morando no Rio. Depois eu voltei para cá e voltei de novo para Caruaru, que foi quando eu fui para Caruaru FM. Né? Da Caruaru FM eu fui para Vitória de Santo Antão, né? Trabalhar lá com o pessoal. No período que eu estava em Caruaru também, fazendo rádio, eu também fiz a Bezerros FM. Né? Eu ficava Bezerros, Caruaru. Foi um curto período, mas vale registrar. Eu não quero deixar nenhuma rádio que eu fiz, por menor que tenha sido o tempo que eu passei na rádio, mas eu não quero deixar nenhuma de fora, porque eu já fui cobrada por isso. Nossa. Você já trabalhou onde e tal? Eu falo o nome da rádio. Né? Você já trabalhou com a gente, você nem falou o nome da rádio. Ai, mas é porque eu passei 2 meses. Não, mas você trabalhou. A Aninha Marques passou aqui. Então, assim, eu fico lisonjeada, né? É o nome de peso, né? É o Aninha tipo de Marques, cobrança... né? Positiva. Positiva, né? Então, eu fiz também a Bezerros FM. Aí fui trabalhar... Peraí, deixa eu pensar, muita rádio. Aí fui para Vitória. Depois de Vitória, eu fui trabalhar... Eu fiz também a Jovem Hits, em Recife, que era uma rádio que era feito para o público brasileiro no Japão. Que Olha, viagem. que legal. O estúdio ficava em Boa Viagem e eu entrava no ar de meia-noite às 6 horas da manhã. Só que lá no Japão era meio-dia às 6. E meia-noite com muito sono, assim, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas lá no Japão era 3 horas da tarde, então eu tinha que entrar naquele astral, né? Oi, galera do Japão, galera do Brasil, e aí, essa tarde? Tá morrendo de sono e daqui a pouco tem pôr do sol, sendo bacana. que em Recife, né, tava escuro ainda. Foi bem bacana a experiência. E depois da Jovem Hits, né? Bom, eu acho que eu vou me perder se eu tentar lembrar da sequência. Mas depois da Jovem Hits, né? Teve volta para Garanhuns, teve também outro período que eu vim para Caruaru, né? Tirar férias também, passei uns 2 meses. Depois teve Vitória de novo, teve um revival, né? Eu fiz a passagem pelas rádios, depois eu faço o revival, né? Depois eu volto para matar um pouquinho de saudade. Aninha, mas me fala... Deixar portas abertas é uma característica minha, graças a Deus. Sempre foi assim. Aninha, e hoje, você passou por N emissoras, a gente vem da época do rádio que não existia tanta tecnologia como tem hoje, a própria internet. Como é que você hoje enxerga a tecnologia junto ao rádio? Necessária, né? Abriu portas para que democratizou, né? Hoje todo mundo assim tem voz, tem vez, mas também bagunçou, né? Muita coisa, porque a internet não tem filtro, né?
as pessoas não têm filtro, né? Todo mundo que tem um poder de comunicação. Tem muita gente aí que tem muita audiência, mas não tem filtro, então, vez ou outra, a gente tá, né, vendo polêmicas acontecerem, pessoas às vezes serem ofendidas, instituições. Isso não é bacana, né? Porque falta esse filtro. Mas a internet ajudou muito o rádio. Porém, né, eu tô falando os prós e os contras, porém tirou do rádio aquele brilho único, né, que ele tinha. Hoje, assim, para você fazer sucesso no rádio com o público, você tem que estar mostrando, tem que estar fazendo story, né? Isso agrega, mas também tira o brilho único do rádio, né? Que hoje tem que fazer esse trabalho, essa duplicidade, né, em parceria com a internet. Eu sou defensor do rádio que seja pós-moderno, bacana, mas que não perca a essência. Porque Isso. a nossa essência, a essência do rádio lá de 80, de 90 aqui de Caruaru, era uma essência diferente, né? Era, com E eu acho certeza. que isso pode permanecer sem precisar se modernizar ao absurdo que está acontecendo hoje, né? Porque também a gente vê muita gente fazendo rádios, web e tudo mais, e feito você mesmo disse, sem muito conteúdo. Para quê? Com que intuito? Qual o motivo de quê? Né? Mas, bom, essa parte de Aninha do rádio, concluímos. Né? Agora eu Isso. quero saber, você está trazendo uma novidade muito bacana, que agora a Aninha é terapeuta holística. Em que momento você se encontra com a terapia? A terapia holística entrou na minha vida por conta, né? Aí já é uma outra fase, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Em 2016 para 2017, eu estava trabalhando em Garanhuns, né? Lá na Rádio Marano. E aí eu tive uma depressão muito, muito avassaladora. Foi um período realmente muito difícil, mas foi o período, né? Porque, assim, toda dificuldade traz o seu ideal de valor. Eu né? acredito. E aí eu tive o meu, foi um divisor de águas e trouxe tanta coisa boa depois desse período negro da minha vida, né? Foi um período para eu me encontrar, realmente para eu mudar de fase, para eu melhorar, e muita coisa que eu precisava melhorar em todos os sentidos. Pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, cuidar mais de mim, ter mais cuidado comigo, com a minha saúde, alimentação, com o mental também. A gente vai se perdendo às vezes e não tem noção disso, sabe? De acordo com o que a gente está consumindo no nosso dia a dia. E eu falo, consumindo para o espírito, para a mente e para o corpo. A gente vai ficando muito, vai relativizando muita coisa que não deveria. E aí, quando a conta vem alta, mas também vem para uma missão boa, né? Que é para a gente se orientar e se melhorar. Eu venho acompanhando os teus bate-papos aqui no MouraCast Pod, e aí eu tô vendo que você tá trazendo pessoas que têm sempre uma história de superação para contar. Mas, na verdade, Moreira, todas as pessoas que hoje têm uma história de vida, né, para contar e uma glória na vida, conquista ou conquistas no plural, né, são pessoas que tiveram que passar por um período muito difícil, porque é da vida. É da vida. E eu acho que isso vem também até para espiritualmente equilibrar. Já imaginou se a gente não passasse por dificuldades? Às vezes a gente quer ser tanta coisa, né? A gente acha que pode tudo e pá, né? E às vezes deixa Deus de fora, não busca esse independente de religião, tô falando de religião, tô falando de espiritualidade, né? Cada um tem sua forma de se conectar com Deus, com o Criador, né? Com o universo. E muitas vezes a gente negligencia isso, achando que é um detalhe. Aí chega um momento da vida que vem a conta e mostra que a gente a gente tem importância. Sim, nós somos seres especiais. Nós somos, sim, especiais. Mas nós temos que trabalhar humildade, sabe? A gente que tem que trabalhar o equilíbrio, a ponderância, sabe? A ponderância que também lembra empoderamento, são duas palavras, né, de significados diferentes, mas estão juntas também, porque a gente se empodera, não é para parecer mais ou melhor do que ninguém. A gente se empodera realmente para ter um norte, sabe? Ter uma base e poder também fazer pelas pessoas. Uma vida vivida sem colaborar
com o crescimento de outras pessoas é uma vida sem sentido. E aí, esse período que eu passei trouxe vários significados para a minha vida e ressignificados também. Então, foi um detox geral e necessário, né? É estranho a gente falar isso, mas pergunte para todo mundo que hoje passou por uma dificuldade e hoje venceu na vida. Se ela não vai dizer, se fosse para passar por tudo de novo, para estar onde eu estou agora, com a consciência que eu tenho, eu passaria por tudo de novo. E eu digo que foi muito bom para mim. E aí, nesse detox, nessa busca por respostas, eu comecei a ler muita coisa de terapia holística, porque a palavra holística, ela significa um todo, né? E foi justamente o que eu comecei a buscar. Quando eu vi que a vida estava toda errada, né, em todas as esferas, eu falei, eu tenho que consertar tudo. E aí eu comecei a buscar e consertar, sabe? Agora, como é que é? Esse detox espiritual, né? Agora vamos fazer um detox na minha alimentação. Agora vamos fazer um detox nos cuidados com o corpo. Agora vamos fazer um detox mental. O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou conversando? Quem são os meus amigos? Quem está na minha roda de amigos está me ajudando a crescer, a ser melhor ou está me puxando para baixo? Eu também estou ajudando as pessoas, sabe, que estão comigo, ou eu estou também puxando as pessoas para baixo? Então, esse nível de consciência trouxe para mim uma paixão pelo holístico, né? Pela terapia holística. E aí, depois que você passa por um período assim, você quer também ajudar as pessoas. Porque esse é o sentido da coisa, entendeu, Moreira? O sentido é esse. Você passa pela dificuldade, você vence, e aí você tem aquela vontade natural no coração de dizer, agora eu quero passar a mensagem para as pessoas, eu quero ajudar meus amigos, eu quero ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu passei, sabe? Porque eu tive essa ajuda também. Eu tive vários mentores aí, a internet é um campo aberto para você encontrar. Tem muito lixo, tem muita coisa que não serve, mas tem muita coisa que vai te preparar para a vida e de graça. Então, é só saber fazer as escolhas. E aí eu tive muitos mentores na internet, sabe, de coach, de gente da área da medicina, medicina natural. Comecei a me apaixonar por medicina chinesa, massoterapia. Nossa, foi muita pia, viu? Terapia, e ter não sei o que pia, tal. Mas o resultado é que agora eu tô vivendo uma fase maravilhosa. Nunca tive tanta vontade de viver na minha vida. Eu tô, graças a Deus, estou bem. Que bom, fico muito feliz. Mas também é isso mesmo que você disse. As nossas dores, elas nos fortalecem. Isso é o mais importante. Quando a gente passa uma dificuldade, a gente é moldado e pré-moldado. E isso nos dá uma visão muito bacana do que é a vida, do que são as pessoas que estão do nosso lado. E o que é que a gente pode fazer de diferente para contribuir com um mundo melhor? Isso. Eu acho que as minhas dores, elas me fortaleceram. E hoje, mesmo eu tendo uma certa experiência diante da minha religião, né, eu sempre soube o porquê. É o mais difícil, você saber por que você está passando aquilo. E você absorver e transformar isso de uma coisa negativa para o positivo, mas que foi muito bacana também, viu? Sim. É feito você disse, passaria tudo de novo para ter o aprendizado que eu tive e mudar para a pessoa que eu sou hoje. Então, maravilhoso. Você lembrou a música do Gonzaguinha? Começaria tudo outra vez. De novo. Se preciso fosse, meu amor. E de novo. Mas, Aninha, dentro dessa terapia holística, o que é que você hoje está fazendo? Se você já está atendendo, as perspectivas para atendimento, como é que está a tua vida com relação a essa nova profissão, né? Na verdade, assim, é recente, né, a minha formação. O que eu estou estudando tem uns 5 anos já, né? Foi de 2017 para cá, 2023, mas a formação ela é recente. Eu tenho planos, né, para começar a atender. Não estou ainda, né? Eu ainda estou estudando como é que eu vou fazer isso e conciliar hoje com as minhas funções, né? Hoje eu estou lá, como você sabe, lá em Vitória, na Secretaria de Cultura e Turismo, né, trabalhando na área de comunicação da secretaria, e aí tem outros projetos também, tem outras coisas paralelas acontecendo. Como eu sou muito elétrica, demais, né? Demais, né? Inclusive, assim, já me pararam a cadeira 2 vezes aqui, porque eu não paro de rodar a cadeira.
Então, assim, mas essa eletricidade também me ajuda a eu fazer coisas ao mesmo tempo, né? Não é questão de você estar atirando para tudo quanto é lado. Mas quando você tem a oportunidade, como você é multi, né? Você é multiuso, né? E você tá na TV, você tem o MoraCast, você tem o teu programa na TV, né? Você tem tuas redes sociais, você tem teus clientes. Então, tua vida é bem movimentada e você dá conta, né? Porque você tem essa eletricidade. Não Embora sei tenha como, mas dou essa conta, viu? carinha calma, assim, mas é bem elétrico quando se trata de trabalho. E tudo que você bota dá certo, né? Glória a Deus. É isso que eu... E eu tenho certeza que essa tua base espiritual e pela pessoa boa que você é, pelo que você planta, aí o que acontece? Quando você bota a mão, se eu vou fazer um projeto, quando você fala pra mim, é sucesso. Eu já sei que é sucesso. Que bom, Aninha. Assim como o MoraCast e outros que virão por aí, outros que já foram, outros que acontecem nesse momento. Então, eu também tenho essa característica, né, de gostar de estar fazendo, conciliando as coisas, né, dando dinamismo ao meu dia a dia, à minha vida. E eu estou vendo aí uma forma de começar a atender e fazer também aquele trabalho online, né? A gente, às vezes, não... A gente não está preso só, independente da profissão. A gente hoje tem a internet a nosso favor, que a gente não está preso dentro de um consultório, de um escritório, de um estúdio. A gente está mandando a mensagem para o mundo todo. Então, é isso que é bacana. A internet trouxe essa oportunidade para a gente, né? Eu acho que nós somos escolhidos, porque você tem o dom da oratória, somos radialistas, né? E você entra numa profissão que precisa ouvir, precisa conhecer, mas também precisa o dom da palavra para você falar, às vezes, de uma forma bonita, para aquela pessoa que está precisando saber algo que a terapia ela vai trazer e que muitas vezes é dito de uma forma tão sem sensibilidade. Então, assim, eu não tenho dúvida de que nesse novo caminho, nessa nova profissão, o sucesso com certeza para você também será muito bacana. Uma coisa que é muito importante, não é? Aliado à boa comunicação, claro, extremamente necessário, mas a vivência, sabe? Você ter passado pela experiência, porque assim, a formação, ela te dá credenciais, né? Ela te dá acesso, né? Você tem a formação, então você vai começar a trabalhar em lugar X, fazendo tal tipo de trabalho, ela te dá acesso. Mas as cicatrizes te dão autoridade. Isso. Né? Então, quando você passa pelo problema, e é importante que você tenha aquela sensibilidade de dizer, eu sei o que você está passando e o que você está sentindo, porque eu já passei por isso, já senti isso, e eu sei como é que é essa dor. E é terrível, e vamos conversar. Tu já parou para pensar, Aninha? Assim, às vezes eu dou nas minhas viagens, tu me conhece muito bem nos meus devaneios, que nós, bem louco que eu vou dizer agora, viu? Adoro coisa louca. Mas nós fomos escolhidos, fato, ponto, não tem por onde correr. Mas que na época do rádio, por onde a gente passou, tu já parou para pensar que nós estávamos sendo preparados para algo? Sim, sim, sim. Porque... Nada é à toa, né, não Moreira? Porque, Nada. veja, hoje a gente consegue falar com qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, porque nós atendíamos telefone de pessoas que nem nos conheciam. É verdade. E às vezes traziam um problema. Isso. E a gente se sentia na obrigação de resolver aquele problema por telefone sem saber quem era a pessoa. Dá um alento. Isso. E hoje você está dentro desse novo processo de vida que é a terapia. Veja como são as coisas. Na verdade, é um complemento. Não, de forma geral, né? Quando eu levo para esse lado, assim, de ser porque a terapia, qualquer tipo de terapia, é um trabalho que vai melhorar a pessoa, você pega a pessoa que está para baixo, está com problema, para colocar ela, para erguer ela, sabe, para levantar ela. Isso eu já fazia no rádio. Eu sempre fiz isso no rádio. Quando eu comecei no rádio, alguns colegas me diziam para fazer jornalismo. Aninha, faz jornalismo. E eu nunca fiz jornalismo, por exemplo, eu não tenho faculdade de jornalismo, porque eu nunca quis ir para o lado do jornalismo. Eu sempre gostei muito da linguagem informal, do entretenimento. E eu gosto, assim, o jornalismo
aliado ao entretenimento, né? A informação. Então, mas eu sempre fui mais desse lado de entretenimento, justamente por ser elétrica, entusiasta, sabe? E esse nome entusiasta foi dado por um fã, né, ouvinte aqui de Caruaru, no tempo que eu trabalhava na Rádio Liberdade. E eu quero muito, sabe, que o universo, sabe, dê uma mãozinha aí para esse podcast chegar até essa pessoa que eu não lembro o nome, Moreira. Vai chegar sim. Mas eu trabalhava na Rádio Liberdade e era na época de fita cassete, Nossa. olha só. E aí eu recebi uma fita cassete de um cara que era ouvinte e ele era cantor também, né? Não vou dizer era, porque o cara pode estar vivo, se Sim. tiver é cantor, né? E ele fez uma musiquinha no violão pra mim. E a musiquinha, eu não lembro, mas ela dizia, ela usava a palavra entusiasta. Dizia assim, Aninha Alto Astral, Aninha Alegria. Aí o refrão era como se fosse eu cantando, né? Eu sou Aninha entusiasta, entusiasta serei. Alguma coisa desse tipo. Mas essa palavra, entusiasta, entusiasta serei, na verdade foi uma palavra profética. Que legal. Entende? Quando eu falo assim, entusiasta serei, como se fosse eu dizendo, entusiasta serei. E realmente eu sempre tive um trabalho sempre voltado para essa coisa do campo do entusiasmo. Hoje, por conta de tanto negativismo, de tanta notícia ruim, tanta falsidade, tanta coisa, muitas pessoas até brincam, né? Umas até tiram ondinha, né? Dizendo, mas não existe mundo cor-de-rosa, não existe bondade, a gente tem que ter malícia e tal. Mas eu continuo com o mesmo pensamento, tá? Que a maldade sempre existiu, a falsidade sempre existiu, notícia ruim sempre existiu, mas cada um tem sua missão. A minha é ir para o campo da fé, da positividade, de falar para você, vai melhorar, tudo passa, você pode, você consegue, você pode, você consegue. Isso para mim virou um mantra desde sempre. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho a formação. Tem experiência, né? Aí eu tenho a experiência e tenho a formação para fazer uma coisa que eu já fazia lá atrás, que nem tinha noção disso. Imagina. E eu tenho vários casos para contar de coisas muito fortes que aconteceram na minha vida por conta de mensagem minha na rádio. Eu posso falar agora? Claro, já, eu tô né? curioso para saber. Então, lá em Garanhuns, por exemplo, né, eu vou começar a falar do que eu lembro, porque foram muitas coisas que aconteceram, mas teve os que mais marcaram. Eu estava trabalhando em Garanhuns na época, na Rádio Marano, e aí eu toquei uma música da Legião Urbana, e eu não lembro qual foi a música, eu acho que foi uma música chamada 16. João Alberto era o maioral, o nosso Johnny era um cara legal. E é a história de um rapaz que pegou o carro e se suicidou, sabe? Jogou o carro e tal. E aí eu toquei a música e acabei falando uma mensagem em cima dessa música e tal. Quando a música parou de tocar e tal, aí chegou uma ligação para mim, né? A colega da recepção, tem um rapaz querendo falar com você. Quando eu atendi, ele disse, eu não quero me identificar, mas eu quero dizer que por conta da sua mensagem, eu não vou tirar a minha própria vida, que eu ia fazer isso agora. Eu tô com um revólver aqui. E você me fez acreditar, nossa, eu fico toda arrepiada quando eu falo nisso. E você me fez acreditar que eu tenho que dar uma chance pra mim. E eu fiquei sem saber o que falar. Eu, guria, bem nova, acho que eu tinha 19 anos na época, né? Bem nova, eu não sabia o que falar. Aí eu, nossa, eu não faça isso. Não. Ele, não, eu não quero nem que você diga nada, porque o que você tinha pra dizer, você já disse. E muito obrigado por eu não fazer essa bobagem. Na hora que eu ia puxar o gatilho, você começou a falar. Então, assim, você percebe que essas coisas que acontecem muito, essas histórias que são contadas muito por líderes e missionários, né, pessoas ligadas à religião, mas que também acontecem com pessoas que não é exatamente um pastor, um obreiro, tal, que não está, né, assim, ligada à igreja, né, mas que tem que para mim é uma missão espiritual, né? Teve outro caso também lá em Garanhuns. Eu estava fazendo o programa à tarde, toquei uma música, não lembro, às vezes não lembro qual foi a música,
mas falava sobre casal e tal, união. E aí eu comecei a falar isso, vocês que casais que brigam muito e tal. Falei alguma coisa nesse sentido. E aí eu recebi, 20 minutos depois, eu recebi uma visita de um senhor, né? Ele chegou lá no estúdio, o pessoal da recepção, olha, esse senhor quer te conhecer. Eu vim aqui para conhecer você, para te dar um abraço e dizer que você salvou meu casamento. Aí eu falei, como assim? Ele disse, eu moro em Recife e eu tive uma briga séria com a minha esposa. E eu estava indo agora, estava na BR, passando inclusive paralelo aqui à rádio, que a Rádio Maranda ela fica no Alto do Magano e fica perto da BR. E eu ia passando na BR, inclusive eu vi a antena da rádio, estava ouvindo a rádio e você passou uma mensagem. E eu comecei a pensar, eu parei meu carro no acostamento, fiquei pensando e eu ia para casa agora pedir o divórcio. E eu já estava certo disso. E você me fez repensar. E eu me emocionei, ele falando para mim, né? Eu me emocionei e vim aqui te conhecer e dizer que é muito importante o que você faz. Não deixe de fazer isso nunca. Então, assim, histórias como essa foram várias, Moreira, várias que aconteceram. Então já existe uma coisa, um chamado, uma missão, como você falou, né? Já havia uma missão desde lá de trás. Eu E aí acredito. agora eu só faço seguir. Eu acho que tudo que aconteceu, a bagunçada toda na minha vida, Foi que necessário. deu, é porque eu ainda não tinha me tocado disso, né? Sim. Eu não tinha ainda abraçado a causa. Eu acho que, assim, eu consciência. fui meio precoce nessas situações, porque eu não vou falar minhas experiências do rádio, porque não cabe nesse momento. Mas, assim, eu já tive experiências no rádio. Mas eu queria saber. Não Conta posso. aí, conta. Não posso te contar num podcast, mas, assim, Aham. as minhas experiências no rádio foram bem pesadas, né? Você conta pra mim e depois eu conto pro pessoal. Desse jeito. Foram bem pesadas, mas assim, é como eu sempre disse, tudo que a gente passou no rádio, que nós vivemos e vivenciamos, nos serviu para ser quem somos hoje. Isso. Entendeu? Porque assim, Isso. um garoto de 16, de 17 anos, você 19. 19? Eu comecei com 15, Com né? 15. Mas essas histórias começaram a acontecer, acho que com 18, 19, por aí. Nós tínhamos que ser muito preparados por Jesus e ter, assim, de certa forma, a proteção dele, porque vivenciamos coisas que hoje o mundo não imagina, não mensura o que nós, crianças, na época, crianças não pela idade, mas assim, pelas experiências, no rádio nós passamos e demos conta. Isso. Né? E demos conta. Porque aprender com o dia a dia e ser positivamente pessoas melhores, eu acho que isso é o valioso do rádio. Porque, é como você disse, eu passaria tudo de novo, igualzinho como foi no passado. Isso. Porque o rádio, o rádio de antigamente, ele era muito valioso. E a gente, claro, tinha as pessoas negativas, tinha as pessoas que eram do bem, aquelas Como que em todas as profissões, como em todas as empresas, É, né? Tem sempre aquelas a galera que do bem. fingiam, aquelas que fingiam que era do bem e que não era, né? Mas a gente aprendeu. São cinza. Só tem um amiguinho. E a gente achava que era de verdade. Mas também muita gente legal, né? Nossa, você Muita gente. nem imagina. Gente que hoje a gente lembra com muito carinho e tem orgulho de ter Sim. trabalhado junto, né? Nossa, eu posso contar nos dedos de pessoas incríveis que passaram pelo rádio, me deram apoio, me deram garrido. Foram pessoas incríveis que fizeram também com que o Moreira é o que é hoje. Por quê? Porque, de certa forma, todo o aprendizado que nós tivemos no rádio, eu lá em Cupira, trabalhando todos os dias, chegando em Caruaru às 6, 7 horas da noite e tendo contato com pessoas que eu nem imaginava. Um menino de 17, 18 anos. Mas, vamos embora. Aninha Marques, hoje... Como é bom lembrar dessas histórias. Tanto a gente viaja, nossa. né, Aninha? Esse podcast vai dar 5 horas, viu? Tomara. Aninha, se hoje te chamassem, você voltaria pro rádio? Sim, eu tô super aberta, assim, eu quero voltar pro rádio, né, quando pintar uma oportunidade bacana, para eu fazer um trabalho voltado, na verdade, para o que eu sempre fiz, né? Mas hoje de forma muito mais consciente e com mais experiência. Nessa vibe? Nessa vibe, né? De
poder passar uma mensagem de positividade. E hoje, nossa, eu acho que se antes a gente precisava, hoje mais ainda. Nossa, E depois da pandemia ficaram muitas sequelas, sabe, de pessoas desacreditadas, revoltadas. E não só isso, mas do ponto de vista de saúde. Muita gente mentalmente, assim, perdida. o mundo parece que tá meio louco, né, Tá Ana? acelerado, né? E aí, síndrome de pensamento acelerado, todo tipo de distúrbio, né? Que a gente vê por aí, a própria depressão, a própria síndrome Ansiedade. do pânico, a ansiedade, que é onde tudo começa, que é justamente quando você está acelerado. Pronto, aí você tocou no ponto também que eu gosto muito de falar, que eu passei, lógico, pela ansiedade, cheguei à depressão e eu tive crises do pânico. Eu tive uma crise de pânico lá em Garanhuns, dentro de um restaurante. Nossa. E foi uma coisa assim, absurda. Você começa a contar para uma pessoa que nunca passou pelo problema e ela pode até achar que é teatro seu. Sim, sim. Porque parece muito absurdo que você saia da sua casa, vá para um restaurante que eu sempre fui, que era o restaurante que fica no centro de Garanhuns, do meu amigo Jarbas, né? Ó, o Merchan, né? Olha, O restaurante Garoa. Jarbas. Né? Vamos chegar aí, pegar o almocinho, Jarbas, né? Vai ficar um pouco É, caro esse almoço, viu? é, vou levar um convidado, Jarbas. E aí, eu sempre ia, morava pertinho, eu sempre ia lá no Garoa fazer as minhas refeições. E aí, um dia de sábado, um restaurante com música ao vivo, bastante movimentado, e a mesinha que eu gostava de ficar tava ali, né, de boa, esperando por mim. Cheguei normal para fazer para almoçar sozinha, inclusive, né, não encontrei ninguém para almoçar comigo, mas sempre encontrava pessoas conhecidas no restaurante. Nesse dia, tinha algumas pessoas conhecidas, mas quando eu cheguei no restaurante, que eu sentei na mesa, já comecei a sentir uma coisa estranha, como se todo mundo estivesse olhando para mim e como se eu não fosse bem-vinda ali naquele lugar. E aí chegaram, olha só, um colega de trabalho, né, que trabalhava comigo lá na rádio, o irmão dele estava numa mesa, depois ele chegou, né, e começaram a chegar pessoas conhecidas. Eu não queria falar com ninguém. Eu liguei para uma amiga minha, eu estava suando na mesa, apavorada. Liguei para uma amiga minha, eu disse: amiga, onde é que tu tá? Por favor, por favor, por favor, vem me pegar, vem para cá. E ela: Aninha, o que tá acontecendo? Tá onde? O que foi que aconteceu? Eu: nada, eu tô me sentindo mal, eu não quero ficar aqui, tal. Foi uma coisa absurda. E eu dei o trabalho, eu sair da mesa, levantar, passar pelo meio das pessoas. Na frente tinha uma praça de táxi, para pegar um táxi para ir para casa da minha amiga. Nossa. Deu um maior trabalho, sabe? Poucas pessoas conhecem essa história. Eu nunca contei isso Agora, milhares vão ficar com sabendo, viu? exclusividade. Eu nunca contei, nem nas minhas redes sociais. Nunca contei. Eu acho que 2 ou 3 amigos que sabem disso, mas eu sabia que ia chegar a o hora. tempo. Aham. E aí eu tive essa crise de pânico e foi terrível. Aí foi quando a coisa realmente estava chegando no seu máximo, né? O meu problema estava chegando, realmente foi a fase que a depressão avançou bastante e com pouco tempo, realmente eu não estava nem conseguindo cumprir com os meus compromissos profissionais. Foi aí quando houve o afastamento lá da rádio e foi extremamente necessário, porque eu tinha que realmente me cuidar, parar tudo. Eu tinha que parar tudo. Eu tinha que desacelerar e começar um processo para me cuidar, porque se eu não tivesse parado, eu não estaria vivo hoje. Eu tenho certeza disso. Que no ritmo assim que eu estava sem conseguir dormir à noite, eu passava a noite chorando. Eu não queria estar em casa, né? Porque quando eu estava em casa, eu só ficava pensando besteira. E aí eu saía. Então, estava sempre saindo, ia para casa de uma amiga, quando estava na casa de uma amiga, saía, ia para algum barzinho e tal. Foi numa época também, assim, que e uma coisa que eu digo para as pessoas, ó, quem está passando por esse tipo de situação, eu sei que é massa sair, eu gosto muito de sair e tomar minha cervejinha e tal, eu gosto muito de vinho também, você sabe disso, mas quem está passando pelo problema, é muito importante o que eu vou dizer agora. E não entendam como uma censura ou querendo ser chata. Mas pega leve com bebida. Porque se tua cabeça já está bagunçada, a bebida, né, já foi comprovado que muitas pessoas que estão passando por depressão cometem suicídio justamente com o efeito de bebida.
né? Eu falo bebida e tem outras Sim, drogas. Bebida é uma droga, Sim. né? Não, vamos ser direto, vamos ser sinceros. Eu gosto de tomar cervejinha, mas assim, a bebida, ela se torna muito nociva quando você tira o pé do freio. E a questão hoje, isso é um problema, né? Isso é um problema amplo para ser discutido e é muito delicado, né? Porque hoje a bebida está muito ligada à diversão, né? Só se diverte se tiver bebida no meio. E a gente não está falando de coisa pouca, está falando de muita bebida. Que sempre sair, né? Tenho muitos amigos, amigas, né? Que a gente sai, toma de boa, sabe? Uma cervejinha, nada sem excesso, mas a gurizada hoje, a galera hoje tá bebendo muito, muito, né? E aí já vem a questão daquela coisa, né? Ah, porque tá na moda, porque as músicas, vamos sair, vamos beber e tal. A liberdade, né? Hoje temos A liberdade. questão também, aí é onde é que a música influencia, né? Que eu sempre falei isso, a mensagem da música é muito importante. E hoje, se tu joga aí pra tu ouvir o tempo inteiro dizendo que vamos beber, tô com problema no relacionamento, vamos beber, né? Tô com problema em casa, com a minha família, vamos beber, ela me deixou, vamos beber, tudo, né? Vamos beber que resolve. E é o contrário, só piora. E para quem tá passando por problema de depressão, de ansiedade, bota o freio na bebida, porque ela vai acelerar a tua mente, que já está acelerada. E no caso da depressão, que a ansiedade, mente acelerada, né? Sim. E a ansiedade, mente acelerada. E depressão, né? A morbidez, né? É quando você começa a desacreditar da vida, quando você não tem vontade de levantar da cama. Levantar da cama, para mim, era um martírio. Agora, vamos lá. Essa parte é muito interessante que eu conte. Porque quando eu passei pelo problema, superei e me curei, e assim, essa aí é uma coisa polêmica, né? Mas eu digo que depressão tem cura, sim. E eu sou muito contra essa coisa de dizer assim, depressão não tem cura, tem controle. Porque se tu chegar para uma pessoa, eu tiro por mim, se você chegar para uma pessoa que tem depressão e você disser para ela, não tem cura, vai ser assim, mas a gente pode controlar, a pessoa vai querer tirar a vida dela. Eu acho que a pessoa, ela já se desencanta. Ela vai dizer, eu vou passar a vida inteira com essa dor desse jeito porque não tem cura. Então isso é muito perigoso, dizer que depressão não tem cura, sabe? Eu sei que tem vários tipos de depressão e eu não vou entrar nessa questão, né? Porque eu não tenho, como é que se diz? Eu não sou uma profissional autorizada para falar sobre... Autorizada não, né? Assim, que estudei, que me preparei, tenho formação para falar sobre isso, né? Eu vou até onde eu posso ir de acordo, né, com o que eu estudei e tal. Mas aí o que eu tô falando é como uma pessoa que passou pelo problema, entendeu? Eu tô falando como a Aninha que passou pelo problema. E para mim era muito difícil, né, ouvir algo, não tem cura, tem controle. E como eu estava dizendo, existem vários tipos de depressão. Mas tem sempre o jeito de você dizer, vamos começar a fazer o tratamento e sim, você vai voltar a ter uma vida digna, uma vida feliz e tal. E ainda rola uma espécie de preconceito, Sim. Moreira. Porque todo mundo diz, depressão e ansiedade, desculpa a expressão, é frescura, isso, aquilo, outro, que na verdade não é. Não. Veja, uma radialista, uma pessoa super esclarecida, adquiriu a depressão. Entusiasta, o uma padre pessoa que era Fábio super de Mello. feliz. Sim, verdade. E tantos Padre Marcelo outros, Rossi. Marcelo Rossi e tantos outros. Então não tem a ver com religião, não tem a ver com a questão de você ser uma É a pessoa doença da animada alma. ou desanimada. Eu chamo a depressão, eu vejo a depressão como uma vida desalinhada. Uma vida nunca é uma só coisa. Porque o pessoal pergunta, o que foi que desencadeou a tua depressão? Qual o gatilho, né? Eu disse, teve um gatilho, né? Tem os gatilhos, né? Que às vezes você perde uma pessoa muito próxima, Sim, um luto, faz sim. você, né, ativar esse gatilho. Um relacionamento, um casamento que acaba, um namoro, alguma coisa desse tipo, um trabalho que você gostava muito que você perde, acontece, mas nunca é uma só coisa. Na verdade, tua vida já vem bagunçada e você nem sabe.
você está pegando de muito tempo lixo e jogando para baixo do tapete. Então, uma hora esse lixo vai feder. Quando fede é quando explode a depressão e você vai atrás. Mas assim, eu dei uma volta para dizer uma coisa, deixa eu botar lá, para dizer que na época que eu passei pelo problema, eu estava com um programa na Rádio Marano Eu e, como lembro. sempre, muito feliz, para cima. E depois que eu me curei, que foi na parte que eu comecei a falar sobre isso, né? Quando eu me curei, eu fui para a rede social. E eu meti a cara e muita gente falou, você é muito corajosa e tal. E aí vem outro tipo de preconceito. Sim, As pessoas não querem falar que estão com depressão, porque elas podem ser taxadas, não, pessoa problemática, então vai ser difícil para eu arrumar emprego e tal. Tira isso da verdade. cabeça de vocês. Tira isso da Verdade. cabeça de vocês, porque o maior testemunho da vida de vocês é a própria vida de vocês, Sim. né? E a mudança é muito perceptível, né? Gente que estava comigo na época, que me conhecia, hoje me encontra. Rapaz, você tá diferente, você tá mais Tá bonito. Então, excelente. então, assim, mas não é a questão de beleza física. É uma coisa que anda com você, que tá muito melhor agora, a sua energia tá muito melhor. E aí, quando eu contei na rede social, o pessoal começou a me perguntar: em que momento isso aconteceu? Porque a gente nunca percebeu. Você estava sempre muito animada no ar. E eu sempre respondia e sempre respondo. Essas eram as horas do dia que eu realmente ficava bem. Na hora que eu estava entregando a minha mensagem, eu estava bem. Saía da rádio. Era porque você Meu tava. horário era de 12h às 5h. Então, quando eu entrava de 12h, era um martírio acordar e tal. Quando eu chegava no estúdio que entrava, ali era a minha terapia, ali era a minha força, né? Minha força é Deus, né? Que sempre sustentando. Mas do ponto de vista de que aquilo que eu estava fazendo, né? Porque eu estava entregando. Eu estava num momento infeliz, num momento complicado, mas ao mesmo tempo eu não deixava de passar minha mensagem. Olha, vamos pensar positivo, vamos pensar para frente e tal. Aquilo que eu entregava voltava para mim dobrado. E Verdade. é muito bonito isso, sabe? Ali É real, né, Aninha? eu comecei a ter uma experiência ali sobre essa questão assim de entrega. Entregue o seu melhor que volta, mesmo que a fase não seja a melhor possível, mesmo que você esteja passando por um período complicado, mas entregue o seu melhor sempre. E Isso é muito bom. aí eu sempre dizia isso para as pessoas, né? E isso abriu, na verdade, um leque para várias outras pessoas dizerem também que estavam com depressão e buscarem ajuda. Essa foi a parte bacana de tudo isso, porque sempre, né, como eu te falei, né, tem sempre a parte que ressignifica, né, o que você passou e dá sentido. O sentido do que eu passei, né, quando eu cheguei na rede social, contei a história e sempre que eu tenho oportunidade eu conto, tem sempre alguém, vários amigos, conhecidos, ouvintes da rádio. Eu falei isso na rede social, foi eu acho que um mês antes do Festival de Inverno, de 2018, isso. Ou foi 2019, algo assim, agora. Mas eu fiz um mês antes do festival. Quando eu cheguei no festival, eu comecei a reencontrar, né, a galera toda e tal. E encontrei muitos amigos que me disseram, tu me deu coragem para abrir o jogo. Eu tô também passando pelo a mesma coisa que você tá passando. Você tá me vendo, amigos meus, assim, que de rir, a gente saía, todo mundo rindo e todo mundo ferrado. E ninguém se abria para ninguém. Com medo de ser rejeitado, com medo da reação das outras pessoas. Porque, entendeu? Por Vivendo o personagem. vários motivos, né? E aí, vários desses amigos disseram, eu tô passando pelo problema também. E tu me deu coragem, tu meteu a cara e Que falou que bacana. passou. E eu cheguei e conversei. Teve um amigo que chorou pra caramba. Eu disse, depois que eu ouvi o teu relato, eu cheguei pra minha mãe e disse, mãe, tô doente e quero começar a me tratar. E foi o seu relato que me deu força. Amigos que conviviam comigo. E gente desconhecida, que disse, tu é a Aninha, né, da rádio. Tão importante o que tu fez na rede social. Eu mostrei para um primo meu, para um filho, para não sei quem, tá passando pelo mesmo problema. E o que ele mais ficou animado, quando você disse que depressão tem cura. Aí, depressão tem cura. Isso faz muita diferença falar para a pessoa que tá com depressão. Tá muito triste. Tem cura, é passageiro. Você vai passar por isso. Vamos começar a alinhar a tua vida. Vamos procurar os profissionais que você tem que
procurar para você se curar. E mesmo que seja necessário o medicamento, mas não pense nele a longo prazo ou para a vida toda. Não, isso não é de Deus. Você passar uma vida toda tomando remédio controlado para depressão, para ansiedade, não. Dependendo do teu quadro, você vai lá, o médico vai prescrever para você tudo que você tem que fazer e tal, né? Para aquele momento mais crítico. Mas ali, a partir desse momento, tome a decisão de você fazer um detox na sua vida. Não precisa ser tudo de uma vez, não. Não precisa ser tudo de uma vez. Mas se eu puder dar um conselho para alguém, né, a quem interessar, eu começaria pela área espiritual. Porque é ela que vai te dar força para você continuar firme, acreditando, ter fé que as outras coisas, as outras áreas da tua vida também tem jeito. Vai alinhando uma a uma e você vai ver. Quando você melhorar uma, já vai melhorar outra, que vai para outra, que vai para outra. E aos pouquinhos, quando você vê, tô curado. Tô de volta à minha vida. É verdade. Aninha, eu fico muito feliz que você me surpreendeu. Eu te convidei para a gente contar um pouco da nossa história do rádio e você me traz uma história tão bonita, Aninha, motivacional. Que tá ligado ao rádio também. Que tá ligado ao rádio também, mas é uma história, né? Uma história bonita. No rádio. E é aquilo que eu lhe disse. O rádio, ele te dá e nos dá a notoriedade para falar tão bem e contar tão bem essas histórias para quem está nos assistindo e acreditar e ter consciência de que tudo pode ser do jeito que você sempre sonhou. Isso. É só você querer. Isso. Ok? Isso. Aninha, fico muito feliz com a tua visita ao MoraCast. Eu Agradeço de coração a tua participação. Estou feliz em falar de coisas que eu nunca falei antes, assim. E fique à vontade para suas considerações finais. Olha, te agradecer muito e você está sendo esse canal, né, de fazer esse trabalho motivacional. As entrevistas, as pessoas, teus convidados que estão vindo aqui, eu estou acompanhando. Que bom. Todos eles têm uma história, eu estou acompanhando e estou indicando também, vê lá o MoraCast, curte, comente, né, e assine o canal. As histórias que estão sendo contadas aqui, né, que são histórias reais, estão inspirando muitas pessoas, né? Que legal. O intuito do MoraCast é esse. E é por isso que o que você faz, o que você bota a mão, tem sempre essa energia boa. Porque é sempre bom conteúdo. Moreira Neto é sinônimo de bom conteúdo, que seja na área empresarial, que seja na área pessoal, mas eu gostei muito. A entrevista que você fez com o Geraldo, por exemplo, né, que é o criador do Amargo, isso. Né? Quando ele começou a falar sobre produtos naturais, que eu vi o nome natural, opa, já gostei. Quero. Né? E hoje eu opto muito, assim, por uma refeição que também era uma coisa que eu era bem, né? Sim, lembro. Estragadinha, né? Tomava Coca-Cola, né? Que era uma beleza. E hoje eu opto muito por uma alimentação saudável, isso é muito importante. Qualidade Lógico, de vida, né, Aninha? A gente come uma besteirinha aqui e acolá, né, que ninguém é santo, Sim. Mas não é como antes, né, tem muita consciência aí, né, e dizer para as pessoas para prestarem atenção no que comem, né, que isso é muito importante, no que leem, no que escutam, com quem você anda, diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ande com pessoas que te puxam para cima, que escutam vocês, que incentivam e deixa de lado aquelas amizades que sem futuro, que a gente diz, né? Que são pessoas que te levam para caminhos que não são bacanas, assim, de você deixar de fazer coisas importantes porque, isso é besteira. Não, nada é besteira. São os famosos vampiros. Exatamente. Que nem cuida da vida deles e fica atrapalhando a vida, fica sugando que a gente entende melhor. Pois é. E dizer, né, complementar, né, a minha fala, dizer que as pessoas, todo mundo que está vendo esse podcast aqui, que ouviu sobre a minha experiência, de dizer que nada dura para sempre. E é muito importante ouvir isso. É uma frase muito comum, né? Considerada clichê, mas ela é muito funcional quando levada ao pé da letra no seu significado mais amplo. Tudo é passageiro. Então, a fase de agora, não se desespere, tá certo? Tem sempre uma resposta e o que você está passando agora está preparando você para algo maior. Eu sei
que quando a gente está num período difícil, é muito difícil a gente ter, é complicado a gente ter essa consciência, né? Porque você já está aqui naquela agonia toda e tal. Mas tenho certeza que vocês vão conseguir o objetivo de vocês, tá? E tudo é possível nessa vida. Desde um homem pisar na lua, né? Até um projeto, uma coisa que parece pequena para outras pessoas, mas que para você tem muito significado. É muito importante isso. Cuide da energia de vocês. Ok. Aninha, muito obrigado mais uma vez. Quero dizer que fazer o podcast para mim é uma terapia. Eu me sinto tão bem aqui, tá passando informações todos os sábados nesse horário, no meu MoraCast, no meu conteúdo bacana na internet. Mas também, olha, quero pedir a você que está aí do outro lado, que se inscreva no canal, ative o sininho, é importante para a gente começar a também ser bem visto nas redes e o próprio algoritmo entregar a gente para você que está precisando conhecer esse material. Gente, chegamos no 10º episódio do MoraCast, semana que vem tem mais. Até a próxima, valeu. Eu posso deixar uma frase? Pode sim. Atrapalhando sua despedida, Atrapalhou né? um pouquinho só, mas pode-se embora. Que eu tô com um versículo na minha cabeça. Fique à vontade. E ele tá sempre comigo, em todo lugar, né? E eu não posso deixar passar batido. Porque ele tem um significado muito, mas muito, muito real. Muito real. E pensem nele com carinho. Que é Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, um dia a porta se abre. Eu creio nisso. Agora sim. Até o próximo episódio. MoraCast, com certeza se despedindo por hoje, mas semana que vem tem muito mais. Até lá.